Glória a Deus. Paz do Senhor para a amada igreja, paz do Senhor para todos. Hoje é culto da vitória, bênção para a sua família. E vamos dar início a esse culto. O Senhor Jesus Cristo estará neste local, estará na sua casa. Peça para o Senhor Jesus Cristo para hoje te trazer uma bênção. Amém? Que Ele tenha uma bênção para você. Vamos nos levantar e orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor meu Deus, reunidos na nossa casa e na tua casa também, Senhor. Queremos te pedir, Senhor meu Deus, que tu venha derramar sobre nós o teu azeite, Senhor meu Deus. Derramar sobre nós, Senhor Jesus Cristo, algo maravilhoso, Pai amado. Queremos te pedir a tua presença, Senhor meu Deus. Queremos te pedir, Senhor meu Deus, que tu nos encha, Senhor meu Deus, com o teu sangue, que tu encha, Senhor meu Deus, com o teu Espírito Santo, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos ler também Salmos 101. Verso 1, 1 e 2, amém? Salmos 101. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, a palavra do nosso Deus diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Glória a Deus, aleluia. Louvados os irmãos, podem se assentar, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos louvar a Deus com um hino bem gostoso. Você possa estar atento ao que o Espírito Santo diz às igrejas, porque o Senhor Jesus Cristo tem algo para você. Amém? Glória a Deus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro e Deus tem recompensa pra você. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus! Glória a Deus! Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você
tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, preste atenção. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, carregue. Ela tem, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você pode até não estar entendendo, meu querido, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um plano na sua vida. A cruz que Ele deu foi para você carregar, foi para você carregar, então sustente, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluias, aleluias. E o Senhor Jesus Cristo nesta noite tem mais um recado para você. Tem um recado para você, tem um recado para você, tem um recado para mim. Próximo louvor. Aleluia. As lutas, elas vêm, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo no caminho, tudo isso nós conseguimos passar. Tudo isso nós iremos conseguir passar. E um dia estaremos lá com Ele na glória. Glória a Deus, aleluia. Por toda a minha vida eu louvarei ao meu Senhor. Enquanto eu tiver fôlego de vida, irei louvar. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, ela é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Glória a Deus! Não há ferrolhos nem portas que se fecham
Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Escudo para quem nele crê. A sua palavra é pura. Aleluia. Queridos, nós vamos então ouvir esta palavra. Chegou o momento da gente ouvir a palavra do Senhor. Hoje vai nos trazer a palavra de Deus, pastor Juveraldo Jorge. Amém? Graças a Deus, vamos agora receber esta ministração. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Em seguida o pastor está com a palavra. Amém? Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos por esta noite. Estar reunido, Senhor Deus, na tua presença para ouvir a sua palavra. Ó Deus amado, em nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos que use a vida do seu servo e que o Espírito de Deus possa, Senhor Deus, usar esta palavra para transformar e abençoar vidas aqui nesta noite. E todos que estiverem recebendo esta palavra possam sair edificados, fortalecidos e abençoados em nome de Jesus. Abençoa o teu servo mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Pastor, fica à vontade. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, juntamente com os amados, para adorarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo 1. Quero aproveitar bastante o tempo, o que Deus tem para nós nesta noite. Obrigado, pastor, pelo convite, Deus abençoe. E a todos os irmãos, nós trazemos o abraço da minha esposa e toda a família, para a glória do Senhor, amém? Neemias capítulo 1. Vou esperar os irmãos abrirem. Vamos ler poucos versículos. Versículo de número 2. Quem achou? Amém? Eu quero ler no meio do versículo. Então lhes perguntei. Glória a Deus. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém derribados, suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quero grifar bem o versículo 2. Então lhes perguntei. Eu vou contar até 3, irmãos, repitam comigo. 1, 2, 3. Então lhes perguntei. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então lhes perguntei. Eu queria colocar um tema nessa mensagem, e o tema é as características daquele que se importa. Glória a Deus. As características daquele que se importa. Nós observamos, amados, que a palavra Neemias, o seu nome significa aquele que consola, ou aquele que conforta. E eu começo a imaginar Neemias, filho de Acalias, quando ele nasceu, alguém perguntou para o seu pai, para a sua mãe, acredito que tenha sido assim: qual o nome desse garoto? Neemias, aquele que conforta, aquele que consola. Sem dúvida, o seu pai e a sua mãe não imaginaria a dimensão da obra que Deus ia realizar na vida de Neemias e por meio de Neemias. Assim acontece comigo e com você também. Todos nós, irmãos, nascemos com um propósito. Ninguém está aqui e veio a este mundo por um acaso, nós sabemos disso. E os seus pais não imaginavam o que ia acontecer. E nós observamos, amados, que Neemias, esse livro,
ele foi escrito no ano 430 a.C., ou seja, hoje, na atualidade, é um livro que foi escrito há 2.500 anos atrás, e ele nos ensina tudo sobre restauração na família, na vida, restauração na igreja, restauração na sociedade. Amados, se você quer aprender sobre restauração, leia o livro de Neemias. Eu até gostaria de desafiar nesta noite a igreja, de você, antes de dormir, fazer um propósito com Deus. Durante a semana, ou talvez dias, comece a ler o livro de Neemias. Eu não sei o que você está passando e que tipo de restauração você possa estar precisando, alguém da sua família. Mas, amados, o livro de Neemias é um livro que nos mostra tudo sobre restauração. Restauração na sociedade, na família, se a igreja precisa de uma restauração. Enfim, irmãos, é um livro específico para isso. Ele é um livro atual, interessante, né? Pertinente ao momento, porque nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo fragmentado. O que nós estamos vendo, irmãos? Lares destruídos. Nós observamos igrejas com crises e crises dentro da igreja. Nós estamos vendo pessoas que estão aprisionadas em sua própria liberdade. Como assim, pastor, aprisionado na sua própria liberdade? O ir e vir é uma liberdade de todos. Nós vemos pessoas na rua andando para lá e para cá. Você vê pessoas que estão livres fisicamente, mas estão presas em sua própria liberdade. Pessoas que estão presas em seus medos, em seus dramas, em seus traumas, em seus complexos, em suas dificuldades familiares ou até mesmo em relacionamentos. Mas vemos que o livro de Neemias, irmãos, ele é um livro, como eu falei, escrito há 2.500 anos atrás, mas ele é totalmente atual. Quando você lê o livro de Neemias, Deus começa, irmãos, a te dar direção, Deus começa a fazer você vencer, irmãos, os obstáculos. Por quê, amados? Porque esse livro, ele é um grande manual para nós, no sentido, irmãos, de você lidar com as críticas, de você lidar, irmãos, com a oposição, de você lidar com a conspiração. É um livro, irmãos, que nos fala de resiliência, principalmente você continuar sendo uma pessoa entusiasmada sem perder a motivação. Irmãos, como é desafiador você continuar entusiasmado sem perder a motivação. Glória a Deus. Porque entusiasmo, irmãos, é algo importante. É muito triste quando você olha para uma pessoa e você vê nas atitudes e no comportamento dessa pessoa desânimo, falta de perspectiva, pastor. A pessoa não tem força para se levantar, para reagir. É como eu disse no começo, as pessoas estão aprisionadas em sua própria liberdade, estão livres, mas presos dentro de si. Então, nós observamos, amados, que você ter, irmãos, entusiasmo, aleluia, na sua vida, sem perder a motivação, aleluias. Eu começo a analisar, irmãos, quando a gente percorre a Bíblia, eu já talvez tenha citado aqui, quando o mundo, irmãos, na época de Noé, estava toda a humanidade decaída, irmãos, Noé não precisou ter uma pessoa para que pudesse se inspirar. E eu quero dizer para você, irmãos, que talvez esteja na hora de você parar de procurar pessoas para se inspirar. Porque quando você procura pessoas para se inspirar, você pode correr, irmãos, um grande risco de sofrer grandes decepções. Sabe por quê? Porque eu e você, nós que estamos aqui, somos falhos e imperfeitos. Nós somos limitados, mas devemos fazer como Noé, irmãos. Ele andava com Deus, aleluia. Noé estava com seu olhar no Senhor. Neemias não é diferente. Eu vou falar por quê. Então o livro de Neemias, irmãos, é um livro que nos ensina justamente sobre resiliência. Mas falar de Neemias e falar desse livro, nós precisamos entender o contexto histórico. Isso é muito importante. Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava lá em Suzã, 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. É muito
importante, irmão, essas questões geográficas, eu gosto muito de frisar sobre isso. Irmãos, quem dirige aqui sabe que 1.600 quilômetros você faz em 20 horas. E 20 horas de carro você faz em 1.600 quilômetros. Mas nessa época, 1.600 quilômetros era 3 a 4 meses de viagem. Neemias, ele havia nascido no exílio. Segundo os historiadores, Neemias nunca esteve em Jerusalém. Escute isso. E nós observamos, amados, que Neemias, ele era um copeiro, e quando falamos de copeiro, dá a impressão que ele era um escravo, que ele pegava ali uma bandeja e pegava e vira o rei. Não é nada disso. Irmão, ser copeiro do rei naquela época, o rei Atarxerxes, rei dos medos e persas, uma nação bélica e poderosa daquela época, era um cargo de alta confiança, ou seja, ele estava diante de um grande império, um homem que tinha acesso direto ao rei, ou seja, ele era um tipo de protetor, ele blindava a vida do rei. Ninguém poderia trazer nada para o rei se não passasse pelo seu crivo. Consideravelmente, Neemias, ele era um tipo de primeiro ministro do rei Atarxerxes. Ele era um escravo judeu, mas um escravo com privilégio. Eu quero que você comece a entender, irmãos, o contexto histórico. Nós precisamos entender sobre isso. Neemias estava no seu melhor momento. Ele desfrutava de privilégios, benefícios, dormia bem, comia a melhor comida, a melhor bebida. Neemias estava confortavelmente, ele sendo um escravo, mas porém com privilégios, com acesso ao grande rei do império persa daquela época. Nada faltava para Neemias. E nós observamos, amados, que nesse período, aleluias, foi um período onde houve, precisamos entender a história, que no período do exílio foi 70 anos, quando Deus ordenou Ciro para que o povo fosse repatriado. Eles foram repatriados em 3 levas. A primeira foi através, aleluias, de Zorobabel, em 586. 59 anos depois, em 516, por Esdras. E depois, em 444, por Neemias. Zorobabel com o objetivo de reconstrução do templo. Neemias de instruir a lei para o povo, porque o povo havia voltado do cativeiro. E Neemias no propósito de restauração dos muros. Então, irmãos, esse período foi um período que, desde o exílio da Babilônia até o momento de Neemias, preste bem atenção nisso, havia se passado, irmão Josué, 142 anos. Neemias não presenciou o exílio. Neemias não estava lá, porque ele nem havia nascido ainda. Então nós observamos que passou 70 anos do exílio, e desde o primeiro retorno até o momento que aparece Neemias, passou mais 72 anos. Então foram 142 anos depois do exílio. Neemias, sem dúvida, irmão, sendo ele um judeu que nasceu no exílio do reinado dos medos e dos persas, porque apesar de os persas predominar naquela época, eles tinham consideração pelo povo judeu, porque havia sido dada uma ordem pelo rei Ciro. Nós observamos que no período da reconstrução do templo houve uma oposição, e nessa oposição parou-se a construção do templo, mas depois foi permitido novamente a reconstrução do templo. Neemias, ele cresceu com toda esta instrução, certamente pelos seus irmãos, que também eram pessoas que estavam no exílio. Mas nós observamos uma coisa, que nesse período, quando Neemias estava servindo ao rei, aleluias, por algum motivo, Deus, escute isso, tocou no coração do seu irmão para visitá-lo.
O seu irmão Anani, irmão, estava lá longe, como eu falei, em Jerusalém, 1.600 quilômetros. Agora você começa a imaginar, irmãos, que de repente, por algum motivo, Deus toca no seu irmão para que pudesse visitar Neemias. E o seu irmão parte, irmãos, durante meses de viagem para ver Neemias. Eu quero dizer, irmãos, que a mão de Deus está interagindo para realizar os seus propósitos na vida do seu povo. Muitas vezes parece, irmãos, que Deus não está agindo diante de situações como, por exemplo, estamos vivendo um momento de pandemia nunca visto pela nossa geração. Estamos vivendo em situações complexas, situações novas, mudanças em tudo. Parece que Deus está longe de nós, mas não, irmãos, eu quero dizer que Deus está presente em nosso meio. Ele continua interagindo e cuidando do seu povo. Aleluias! E nesse contexto histórico, irmãos, nós observamos que a política dos medos e dos persas era diferente da política de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, quando ele invadia, irmãos, uma cidade, ele levava cativo essas pessoas. Os medos e os persas não. Eles invadiam uma cidade, subjugavam aquela cidade, e aquelas pessoas ficavam na sua própria cidade, preso em seu próprio lar. Irmãos, quantas pessoas estão presos em seu próprio lar? Quantas pessoas estão aprisionadas num tipo de governo medos e persas? Porque sabe de uma coisa? Naquela época, pastor, muitos anos atrás, há 30 anos, o adversário lutava para tirar você da igreja. Mas hoje, irmãos, não é esse o propósito dele. Ele quer te aprisionar dentro da igreja. Ele quer te aprisionar dentro da casa do papai, aleluia. Mas eu quero dizer que você está livre em nome do Senhor Jesus. Mas quantos estão aprisionados muitas vezes, irmãos, por um tipo de governo, medos e persas, subjugando dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. E nós observamos, amados, que nesse período Deus estava trabalhando e trazendo Anani, o seu irmão. E eu comecei a pensar, pastor, e analisar, falei assim: Deus, por que o Senhor não usou e levantou uma pessoa lá em Jerusalém para fazer esta obra? Por que o Senhor não podia usar uma outra pessoa, uma pessoa tão longe, que nasceu no cativeiro, que nunca havia, aleluia, visto o seu povo? Ele sabia que eram os seus compatriotas, os seus irmãos, mas ele nunca tinha visto Jerusalém, o seu povo. Glória a Deus. Mas é importante você entender uma coisa: as características daquele que se importa. Olhe para o teu irmão e fala assim: irmão, você se importa? Vai se preparando. Pergunte para o teu irmão: você se importa? Você se importa mesmo? Pergunte para ele: você se importa? Talvez você seja uma pessoa que não se importa mais. Você um dia se importou, um dia perguntou, um dia se preocupou, mas hoje você não se importa mais. Por quê? Porque você está mergulhado nas decepções. Você está mergulhado muitas vezes no desânimo, nos problemas que tem te abatido, e você não tem se importado mais com aquilo que está relacionado ao reino de Deus. Neemias cresceu, irmão, no cativeiro, com privilégios. O seu nome se chamava, aleluia, aquele que consola. Irmãos, o nome aquele que consola estava caracterizado na vida de Neemias. E Deus estava movendo Anani para visitar o seu irmão. Sabe por quê, amados? Grave isso. Deus poderia usar outro mais provável, porém Deus trabalha com projetos de sua própria autoria. Aleluias. Deus trabalha com projetos de sua própria autoria. Irmãos, quando a Bíblia fala em Isaías que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, o pensamento dele muito maior do que os nossos pensamentos, é para nós entendermos, irmãos, que Deus não trabalha da forma que você imagina, que você espera. E nós muitas vezes questionamos: Senhor, por que tu não faz dessa maneira? Por que tu não faz desse jeito? Por que tu não trabalha desta forma?
E Deus está respondendo para você: porque eu trabalho com meus próprios projetos, aleluia. A minha forma de ver não é igual à sua, a minha maneira de trabalhar não é igual à sua forma de trabalhar. Eu tenho os meus meios e tem outra: eu conheço o coração do homem, porque enquanto muitos estão olhando para a aparência, eu contemplo o coração. Meu querido, eu quero dizer uma coisa: Deus está sondando o teu coração aqui nesta noite. Ele está vendo o quanto você se preocupa, o quanto você se importa. Deus viu no coração de Neemias um homem que se importava, aleluia. Até então, irmãos, a vida de Neemias era uma vida comum. Ele estava ali, irmãos, destinado a morrer escravo. E eu vim dizer aqui para você que você pode talvez estar vivendo em uma situação de preso, mas Deus vai mudar esse negócio. Aleluia. Deus está de olho em você. Deus está contemplando você, irmã Aline. Deus está contemplando a sua vida. A Aline chega até, aleluia, em Suzã. Abraços, alegria. Como vai, Neemias? Eu vim te visitar. Neemias, diz o texto, porque a Bíblia ela é muito implícita, ela não vai detalhar momentos de bebida, de alimentos, mas a Bíblia ela é muito clara. Então lhes perguntei. Aleluia. Então lhes perguntei. Glória a Deus. Amados, quando Neemias faz esta pergunta, a sua vida mudou ali. Glória a Deus. Quando Neemias faz a pergunta para o seu irmão, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Amados, dentro desse contexto histórico, eu quero finalizar uma questão. Aqui nos fala que ele estava em opróbrio. Interessante, amados, que nesse período, quando Esdras estava lá para inserir a lei, porque ele foi justamente para esse tipo de reconstrução no coração do povo, ensinamento da lei. Quando você lê o livro da lei, ali os livros de Neemias, você vai ver que Neemias lia e o povo de manhã até a tarde gritavam amém, amém, e choravam, porque o povo estava alegre em ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, aqueles que haviam se casado até de forma mista, eles haviam deixado as suas mulheres para voltar, irmãos, porque eles estavam entendendo que a palavra de Deus, irmãos, ela tinha que ser realmente cumprida. Deus havia se desagradado com os seus pais. Estava havendo uma restauração espiritual no coração do povo através de Esdras. E nós observamos que os samaritanos, eles queriam participar nesse meio. Eles queriam fazer parte da reconstrução do templo. Nós queremos também participar, nós queremos estar junto. Mas nós vemos que Zorobabel, juntamente com os judeus, falou assim: não, vocês não têm parte neste negócio. Sabe por quê, amados? Porque havia um princípio espiritual, aleluias. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que Deus nos ensina que nós, como povo de Deus, precisamos, aleluia, jamais, irmãos, fazer aliança com aquele que não tem aliança com Deus. Você está preparado para isso? Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: irmão, não faça aliança com quem não tem aliança. Não faça aliança com quem não tem aliança. Não faça sociedade com quem não está ligado com Deus. E nós observamos, irmãos, que por causa disso houve uma retaliação. Escute bem, quando você decide servir a Deus, o adversário vai lutar, irmãos, para querer te parar de todas as maneiras. E a Bíblia nos fala que o samaritano escreveu uma carta para o rei Atarxerxes,
Artaxerxes, falando contra os judeus, e o rei mandou uma carta para que a obra parasse. Porque o adversário vai querer parar, irmão, quando você decide, aleluia, servir a Deus da forma que Ele quer. Irmão, nesta noite Deus quer te inspirar o seu coração, para que você tome decisões, e o adversário vai querer se opor, ele vai querer de alguma maneira fazer aliança com você, mas é hora de você falar: não, eu estou determinado no meu coração a servir somente a Deus, a obedecer a sua palavra. Irmãos, é um grande desafio nos dias atuais, porque tudo converge, irmãos, para que nós venhamos parar, para que nós venhamos desanimar. E nós observamos que, passado um período, foram buscar nos livros, na história, que o rei Ciro havia dado ordem. Enfim, irmãos, a reconstrução do muro continuou. Irmãos, a resistência pode vir, mas não vai ficar para sempre. O adversário, irmãos, aleluia, ele vai ter que recuar em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua determinação fará com que você, irmão, seja vitorioso. E nós observamos, amados, que quando Neemias ele faz essa pergunta, nós começamos a observar algumas características na vida deste homem. A característica daquele que se importa. Quando ele falou assim: então lhes perguntei. O pastor falou assim: pastor, é um culto da família. Eu falei amém. E Deus me deu automaticamente essa palavra, porque Neemias estava perguntando a respeito dos seus irmãos. Então lhes perguntei. Irmãos, é muito comum a gente chegar para o irmão e falar assim: irmã Verônica, como é que você está? Né? São poucas palavras. Irmã, como é que você está? E de repente a irmã Verônica está vivendo um drama, e a resposta dela, irmão, não vai ser 5 palavras, vai ser um livro. Aí você fala: meu Deus, eu só perguntei como é que ela está. Porque muitas vezes perguntar, irmãos, nos dias atuais, na maioria das vezes, é somente uma questão de educação. E não é porque na realidade eu estou disposto a ouvir o homem preocupar. Mas Neemias, irmãos, quando ele perguntou como estão os nossos irmãos, nós observamos que havia uma característica daquele que se importa. Vamos observar aqui. Primeiro, irmãos, uma pessoa que se importa é uma pessoa que está a serviço de Deus e dos homens. Você observa que Neemias, ele estava trabalhando para o rei, porque era um escravo, trabalhando para os homens, mas ele não deixava de adorar ao Senhor. O coração dele estava voltado para Deus. Um homem que tem uma característica que se importa, está aberto para ouvir o drama das pessoas. Aquele que se importa, ele sempre tem agenda, aleluia, para ouvir o aflito. Aquele que se importa é um homem de confiança, aleluia. Neemias, ele não estava ali por um acaso. Neemias se tornou um homem de confiança. E sabe de uma coisa? Por que Deus estava de olho em Neemias? Porque Neemias tinha características de se preocupar, aleluia, com outras pessoas. Ele tinha característica de ser um homem de confiança. Ele tinha característica de estar pronto para ouvir o drama de outras pessoas, porque ele é alguém que se importava. Neemias também, irmãos, ele tinha uma profunda empatia, sentir a dor. Ele residia, irmãos, na pele de outra pessoa. Ele fazia perguntas, mas ele parava para ouvir. E eu aprendo uma coisa aqui, irmãos: quando nós tomamos conhecimento do problema de uma pessoa, sabe o que acontece? Eu e você nos tornamos responsáveis perante Deus para resolver a questão daquela pessoa, aleluias. Quando você para e pergunta: irmão, como é que você está? E aquele irmão, irmãos, ele passa
um drama que ele está vivendo. Sabe o que acontece? Por que acontece isso? Porque Deus permite que chegue ao seu conhecimento. E quando um problema do teu irmão chega ao teu conhecimento, você passa a se tornar responsável perante Deus por aquele problema, aleluias. Não é para você sair da tua casa e ir lá resolver o problema, mas sabe de uma coisa? Existem muitas maneiras de resolver o problema, e uma delas, sabe o que, irmãos? É nós se prontificar a buscar o Senhor, é nós se prontificar, irmãos, a nos preocupar, como é que eu posso resolver a questão daquela pessoa. Você não está lá, você não convive com aquela pessoa, mas você está de longe orando, aleluias. Nós recebemos a notícia da nossa irmã que está lá, irmãos, na África. A Curva do S, irmãos, tem ajudado e tem sido um dos cooperadores dessa irmã na África. E essa irmã, ela escreveu para nós, mandando uma mensagem, e falou assim: pastor, ore por nós, falando com o pastor Paulo. E eu peço que, por favor, quem puder, jejue por nós, porque eu estou de cama, em cima de uma cama. E minha mãe, quando veio orar por mim, ela é uma missionária, irmãos. Inclusive, nós ajudamos ela a renovar o visto dela. E o visto dela, irmão, já foi pago, mas ainda não chegou a ela. E ela está em cima de uma cama, na África, um lugar, irmãos, onde a feitiçaria predomina de uma forma muito terrível. E quando a mãe dela foi orar por ela, ela falou assim: pastor, eu senti o espírito da morte rondando a minha casa. Eu senti algo muito maligno entrando dentro da minha casa. Eu estou aqui, eu peço que por favor vocês orem e jejuem por nós. Irmãos, quando nós ouvimos aquela notícia, nós não poderíamos parar, irmãos, como se nada tivesse acontecendo, porque a luta dela passa a ser a nossa luta também. Então a igreja começou a se prontificar a orar e jejuar, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós tivemos a notícia de um problema, e aquele problema faz parte da nossa vida. Ou seja, quando uma situação chega ao seu conhecimento, você se torna responsável por esse problema. Você é responsável por esse problema. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que você soubesse disso. Por que muitas vezes Deus nos leva em lugares, irmão, para ver certas coisas? Porque muitas vezes Deus nos leva em lugares para saber de algumas coisas, presenciar alguns problemas. Sabe por que Deus permite que você vê? Para que você se torne responsável por aquela situação. Mas como assim responsável, pastor? Eu não tenho nada com o problema de outras pessoas. Irmãos, nós como igreja, nós temos sim essa responsabilidade. Neemias, ele podia muito bem falar assim: puxa, amado irmão, que triste, né? E sinto muito pela essa situação, mas vamos lá beber, vamos nos alimentar, vamos falar de outro acontecimento. Não, quando Neemias perguntou, irmão, o irmão dele respondeu. A vida de Neemias, irmãos, mudou a partir de então, aleluias. Sabe por quê? Porque havia uma empatia na vida de Neemias. Uma pessoa, irmãos, que, aleluias, ele se coloca no lugar, ele toma a dor para si. E naquele momento, Neemias, irmãos, ele se envolveu. E uma coisa nós precisamos entender: que quem não se envolve, ele se aliena. Quem não se envolve, ele vive na sua própria individualidade. Quem não se envolve, ele se contenta com o seu próprio conforto. E Deus não quer que eu e você, irmãos, viva na nossa individualidade, viva no meu quadrado, não. Deus quer que eu me importe sim, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você somos igreja. Você está sabendo da notícia de alguém, do drama, da luta, do sofrimento. Irmão, você faz parte deste problema. Você se torna responsável por ele, aleluias. E nós vemos que Neemias, irmãos, agora ele começa a agir desta maneira, porque esta é a característica daquele que se importa. A segunda característica daquele que se importa, irmão, ele analisa o problema. Ananias, quando falou para ele daquela situação, ele falou assim: olha, eles estão, leia comigo no versículo número 3, em grande miséria, desprezo, muros queimados, aleluias, muros caídos
e as suas portas estão queimadas. Neemias, irmãos, ele diagnosticou aquela situação porque ele tinha um senso de coerência. Ele sentiu, irmãos, e automaticamente ele analisou, ele viu o que, irmãos? Ele viu essas 4 coisas, ele teve conhecimento daquela situação, porque ter conhecimento sem ação não nos justifica como igreja. Se eu tenho conhecimento, irmão, e não tenho ação, não me justifica como igreja. E nós observamos, amados, que ele diagnosticou algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, irmãos, ele viu que havia uma insegurança. Os muros estavam caídos. Irmãos, o muro de pessoas às vezes estão caídos. Que muros são esses? Muro de proteção. O que protege uma cidade são os muros. O que protege uma casa são os muros. Mas os muros estavam caídos. E sabe, nós vemos aqui que no sentido espiritual, algumas pessoas estão com seus muros caídos, insegurança, estão indefesos, estão à mercê do adversário. E nós observamos que ele identificou os muros caídos, ele começou a analisar. A cidade, ela está indefesa. Os meus irmãos estão, na realidade, sem força. Ele começou a diagnosticar aquela situação. A segunda coisa, irmãos, ele começa a ver que as portas estavam queimadas. Louvado seja Deus. Irmãos, portas queimadas nos fala, sabe de quê? De lugar aonde não havia justiça. Você observa que na Bíblia, quando se fala de entrada da cidade, você vai observar que a entrada da cidade, sempre quando você vê no Antigo Testamento, sempre estavam ali pessoas que julgavam o povo, pessoas que resolviam as questões, aleluias, dos problemas diários das pessoas, julgavam as pessoas que estavam sendo injustiçados, perseguidos, porque a porta da cidade era um lugar de julgamento. Mas o seu povo, irmãos, não tinha, aleluia, nenhum tipo de liderança para julgar situações. Ou seja, as portas estavam queimadas. Era realmente uma cidade que estava em opróbrio. Então ele começou a diagnosticar aquela situação. Irmãos, há pessoas que as suas portas estão queimadas. Não há justiça, não há julgamento, não há, na realidade, irmãos, alguém que se preocupe. E você observa que ele falou mais aqui: estão também em pobreza, ou seja, havia uma miséria, e estão em desprezo, estão em abandono. Quando Neemias, irmãos, ele começa a ouvir essas palavras, Neemias, ele teve um comportamento, irmãos, que mudou a vida dele. O que nos fala aqui no versículo, irmãos? A Bíblia fala assim: assentei-me. Diga comigo, assentei-me. Diga comigo, chorei. Diga comigo, lamentei por vários dias. Glória a Deus. Ele se assentou, ele chorou e ele lamentou por vários dias. Eu começo a observar aqui, irmãos, que Neemias, ele sentiu algo dentro de si por saber a situação dramática que estava o seu povo. E ele teve reações de sentimentos. Ele, irmãos, sentou. Ele não conseguiu estar de pé. Ele não conseguiu ali, irmãos, se conter. Ele se assentou. Mas o que mais ele fez, irmão? Ele chorou. Glória a Deus. Irmãos, a alma dele começou a estar dilacerada. Por quê? Porque ele sentiu, irmãos, o drama que o seu povo, os seus compatriotas estavam vivendo. Mas como é que eu posso sentir algo por alguém que eu nunca vi? Porque Neemias tinha a característica de quem se importa. Aleluias. Mas ele lamentou por vários dias. É muito interessante isso, amados, que você pode até se abater com uma notícia. Alguém chega para você e fala assim: irmão, minha situação é essa. E quando chega aquela notícia para você, você chega a se abater. Você chega até mesmo a ter uma crise, às vezes até de ansiedade.
seu coração acelera, você tem que sentar porque a notícia é muito forte. Você começa a chorar, irmãos, porque você sente o que o seu irmão está passando. E você começa a lamentar por vários dias. É um comportamento de empatia. Eu acredito que os irmãos aqui, irmão, estão inquietos pela situação do pastor Sidney. Quando o pastor Paulo, no primeiro dia que ele mandou a mensagem para mim, ele ligou para mim. Irmãos, quando eu estava em casa, era de noite que eu soube da notícia. Pastor, eu me senti mal dentro de casa, me deu um negócio dentro de mim assim. E até então, irmão, eu estou inquieto com isso. Eu falei, meu Deus, como pode uma coisa como essa? Porque nós não aceitamos, nós não queremos admitir, nós não queremos aceitar isso. Então, amados, quando você sabe de uma notícia, você torna participante daquele problema. Aleluias. Você torna responsável por aquele problema. E se eu não me torno responsável por aquele problema, então eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso me analisar. Neemias teve 3 comportamentos interessantes. Ele se assentou, chorou e lamentou. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso não é suficiente. Aleluias. Porque o primeiro impacto foi de sentimento. Mas sabe de uma coisa? Não basta somente sentir. Neemias agiu, louvado seja Deus. Neemias, irmãos, ele não somente sentiu aquele drama, não. Neemias, ele foi muito mais além do que simplesmente sentir. Neemias, ele orou e jejuou por vários dias, glória a Deus. Amados, a característica daquele que se importa não é só sentir a dor, mas é fazer alguma coisa. Neemias, irmão, sendo ele um copeiro, um escravo, o que ele poderia fazer se ele estava ali, irmãos, com as suas mãos atadas? E de repente, quando você sabe da notícia do drama de alguém, você fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer para resolver? Porque eu não posso ajudar. O problema social, eu não tenho como ajudar financeiramente. O problema é de doença e eu não posso arrancar a doença daquela pessoa. O problema do desânimo, eu não posso arrancar o desânimo daquela pessoa. Então nós nos abatemos, nós sentimos, mas sabe de uma coisa? Neemias teve uma atitude, aleluias, porque não basta somente sentir, amados. É necessário, irmãos, que nós venhamos ter um comportamento, uma atitude. E a atitude de Neemias, irmãos, foi de orar ao Deus dos céus. Irmãos, 3 coisas havia na oração de Neemias: adoração, confissão e solicitação, aleluias. Ele começou a adorar ao Senhor, não que ele não adorava, mas ele começou a entender, aleluias, que a adoração, a oração dele ia fazer com que alguma coisa viesse ser favorável. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia, o caminho é a adoração, aleluias. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: se você não sabe como solucionar o problema do seu irmão, se você não tem como alcançar, irmãos, o teu irmão, eu quero dizer uma coisa, que o caminho é este. Em primeiro lugar, irmãos, a adoração. Comece a adorar o Senhor, apresentando essa situação. Irmãos, ele começou a adorar, irmãos. Ele começou a fazer confissão de pecados. Ele começou a se humilhar. Ele pediu perdão pelo pecado dos seus pais, dos seus compatriotas. E quando nós sentimos a dor, irmãos, temos uma notícia, nós começamos a orar por aquela pessoa. Senhor, se aquela pessoa está nessa situação porque cometeu algum erro, Senhor, perdoa, cura. Esses dias, irmãos, eu vivendo uma situação, ajudando alguém, eu entrei em contato com uma outra pessoa da família para ajudar. E quando eu entrei em contato com essa pessoa, sabe o que eu comecei a ouvir? Mas de repente essa pessoa está assim porque está colhendo o que plantou, né? Talvez seja resultado da sua plantação. E eu fui ouvindo aquilo ali, irmão, e foi dando um negócio dentro de mim. E eu falei assim, tudo bem,
Só que eu não quero saber se aquilo ali é consequência do que a pessoa fez. Eu não quero saber se aquilo ali a pessoa está colhendo o que plantou. Eu quero saber que eu não posso saber da notícia de um irmão meu que esteja nessa situação e eu não fazer nada por esse irmão. Irmãos, aquela pessoa parou na hora e falou assim: é verdade, o senhor tem razão mesmo. E sabe o que Deus falou para mim? Você está buscando auxílio na fonte errada. Glória a Deus. Irmãos, quando nós sabemos na notícia dramática da vida de alguém, nós até corremos até outra pessoa para ajudar. Mas sabe de uma coisa? A notícia chegou até você. Se Deus permitiu que a notícia chegasse até você, é para que você tornasse responsável por aquele problema. Aleluias. Então, irmãos, eu passei a me tornar responsável por aquele problema. E Deus falou assim: você está buscando auxílio no endereço errado. Eu falei: amém, já entendi. Irmãos, a oração de Neemias foi uma oração de adoração, de confissão, mas foi também, irmãos, uma oração, aleluias, de solicitação. Ele estava solicitando o socorro de Deus e perdurou, sabe quanto tempo? 4 meses de oração. Eu fiquei pensando, falei assim: meu Deus, eu já orei por situações durante meses, por muitas coisas, mas de repente você muda, né? Você começa a orar 3, 4 dias, uma semana, um mês, mas daqui a pouco você muda por outra coisa, porque você desiste do propósito. Mas Neemias, irmãos, toda vez que ele dobrava o joelho, irmãos, ele estava apresentando ao Senhor: alguma coisa precisa ser feita por Jerusalém. Senhor, os meus irmãos estão em opróbrio, eles estão em desonra, os muros estão caídos, Senhor, eles estão indefesos. Irmãos, a oração de Neemias era aquela: pedida se vos dar, pedida se vos dar, pedida se vos dar, pedida se vos dar. Ele insistia, ele clamava, ele solicitava. Quando ele dobrava o joelho, ele solicitava: Senhor, eu preciso de uma resposta. E sabe de uma coisa? Porque Neemias era responsável por aquela notícia. Irmão, Deus está tornando você responsável pelo problema do seu irmão, aleluia. E a nossa parte é oração. Mas ele fez alguma coisa mais, ele jejuou. Sabe por quê, irmão? Porque quem jejua tem pressa. Quando você jejua, irmãos, você tem pressa de resposta. Deus, eu preciso que o Senhor venha agir, eu preciso de um mover. Irmãos, era uma batalha espiritual. 142 anos, irmãos, aquele povo estava numa situação triste. Eu queria que vocês parassem para pensar uma coisa aqui. Pense comigo aqui, já estou terminando. Nós temos essa igreja aqui. Suponhamos que os muros dessa igreja ela caia. Vai ter um escombro aqui, não é isso? Aí você vai ver que tem escombro. E quando você vê um prédio caído, você vai ver só aqueles escombros que não tem nenhuma beleza. Irmão, Jerusalém, aqueles escombros estavam ali há mais de 140 anos. Existem pessoas que estão com os escombros na sua vida há anos. Quando os filhos que nasciam pós-exílio em Jerusalém e cresciam com seus 8, 10 anos, falavam assim: mamãe, o que é aquilo ali? A mãe dizia assim: filho, aquilo ali é o antigo templo de Salomão. Mas o que é isso, mãe? E a mãe e o pai começavam a contar a história. Ali é onde os sacerdotes adoravam o Senhor. Ali é onde fazia sacrifícios a Deus. Ali é onde os levitas adoravam o Senhor. Irmãos, aquela criança, ela nascia, crescia, se tornava jovem, envelhecia, ouvindo uma história, aleluia, de um povo que adorava ao Deus, mas que o momento estava em opróbrio e vergonha. Aquelas crianças nunca haviam provado, irmãos, aleluia, o que era viver uma vida de adoração. E nós observamos que Neemias estava orando. Sem dúvida, irmãos, o templo já havia sido ali reerguido. Nós vemos que a lei já estava sendo novamente ensinada para o povo, mas não havia proteção, havia opróbrio, havia uma situação de vergonha. E Neemias queria uma resposta. E nós vemos aqui, amados, que a terceira característica
daquele que se importa. Ele sente, ele age, aleluias, e ele agora se mobiliza. Nós observamos e conhecemos a história que quando o rei deu autorização para Neemias, ele saiu daquele lugar, irmãos, como um copeiro e foi como um governador. Louvado seja Deus. Amados, eu quero dizer que Deus, Ele quer mudar, irmãos, aleluia, esta situação de alguém que é improvável para resolver uma situação, de ser alguém o solucionador daquele problema, aleluia. Irmãos, talvez você se ache tão pequeno e incapaz, mas eu quero dizer que você é a pessoa que Deus está de olho para resolver o problema. Você é a pessoa que Deus está preparando, aleluia, para resolver a questão. O problema, a notícia vai chegar até você. Irmão, antes de nós sairmos daqui, você poderá receber uma notícia. E essa notícia que você receber vai mudar, irmãos, a história da sua vida. Ela poderá não ser boa, mas sabe de uma coisa? Essa notícia vai mexer com você, aleluias. Porque só quando nós nos tornamos parte do problema é que os céus começam a favorecer, aleluia, nós. Porque você começa a orar, você começa a solicitar, e Deus começa, aleluia, a te levantar, irmãos, e abrir as portas para você ajudar aquela pessoa. A Bíblia nos fala que Neemias partiu, nós conhecemos a história, e chegando naquele lugar, irmãos, ele sondou o lugar. Você vai ver no próximo capítulo 3 versículos: e levantei de noite, e levantei de noite, e levantei de noite. Irmão, 3 noites Neemias analisou. Ele chamou o povo, irmãos, aleluia, ao compromisso, falou o que Deus havia feito por ele. Eles se levantaram para a reconstrução. Mas uma coisa, irmãos, eu acho interessante. Leia comigo capítulo 3, o versículo de número 1. Então se dispôs Eliazibe, o sumo sacerdote, com o sacerdote, seus irmãos. E o que aconteceu aí no versículo 1? E reedificaram o que, irmãos? A porta das ovelhas. Quem está me acompanhando aí? Vou ler novamente. Então se dispôs Eliazibe, o sumo sacerdote, com o sacerdote e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Glória a Deus. Irmãos, quando Neemias chegou na cidade, e ele contagiou o coração daqueles homens que estavam desanimados, que estavam sem força, que estavam sem motivação, você observa que ele estava ali, irmãos, acompanhado com a graça de Deus. Aquele povo sentiu o abraço de Neemias, a preocupação. Porque Neemias não foi sozinho, ele foi com uma comitiva, ele foi com uma carta, ele foi como um governador, com uma autorização do rei Artaxerxes. Aquele povo estava alegre, estava animado. Alguém se preocupou comigo, alguém olhou para nós, alguém veio aleluia, em resposta ao nosso clamor. Ô irmãos, quando você vai de encontro a abraçar alguém, a resolver o problema, essa pessoa ela passa a ter esperança, e aquele povo se reanimou. Mas uma coisa interessante, pastor, que o sumo sacerdote falou assim: nós vamos sim reconstruir os muros, mas o primeiro muro que nós vamos reconstruir, aleluia, a primeira porta que nós vamos assentar é a porta das ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque a porta das ovelhas era justamente a porta, aleluia, onde passavam os animais para o sacrifício da adoração. O povo entendia que a única maneira de restauração era a adoração a Deus, aleluia. Irmão, se você quer restauração, irmão, leva as pessoas à adoração. O sumo sacerdote entendeu: vamos restaurar, mas a primeira porta é a porta das ovelhas. Por quê? Porque nós queremos adorar o Senhor. Nós vamos trazer os animais para o sacrifício. Nós vamos adorar a Deus como nunca, aleluias. Irmãos, quando você chega na vida de uma pessoa, e essa pessoa, irmãos, ela está em opróbrio, e você se torna o solucionador, aquela pessoa começa a entender que a única maneira de sua vida mudar é a adoração, aleluias.
Irmãos, existem pessoas que pararam de adorar o Senhor, mas Deus está te levantando, aleluia, para se aproximar dessa pessoa e falar assim: irmão, eu vim aqui para te ajudar, e nós vamos adorar o Senhor, nós vamos buscar a Deus, nós vamos levantar os muros, nós vamos colocar as portas novamente no lugar. E nós observamos que com isso o povo começou a agir. Mas uma coisa interessante eu vejo aqui para nós finalizarmos. Leia comigo alguns textos somente, aleluia. Versículo de número 4. Como eu gosto dessa passagem do capítulo 3. Eu gostaria até que tivesse aqui, irmãos, 3, 4 pessoas para a gente conjecturar aqui, mas não dá, aleluias. Mas vemos aqui, irmãos: e ao seu lado reparou Meremote. Versículo de número 5: e ao lado destes repararam os tecoitas. Versículo de número 7: junto deles. Versículo de número 8: ao seu lado. Versículo de número 10: ao seu lado. Versículo de número 12: ao seu lado. Versículo de número 19: ao seu lado. Irmãos, você começa a observar que o texto fala ao seu lado. Ao seu lado. Sabe o que começou a acontecer na cidade, irmãos? Aleluia. As pessoas começaram a se unir. As pessoas começaram a demarcar lugar. Olha, daqui até ali deixa comigo que eu restauro. E o outro falou assim: do seu lado, dali até lá deixa comigo. E o outro: olha, eu estou do seu lado, dali até lá deixa comigo. E o outro falou assim: não, olha, aquele pedaço lá fica por minha conta. Olha, deixa comigo, aquela outra parte eu me responsabilizo. Sabe, irmãos, aleluia, que a oração e o jejum de Neemias, ele foi para uma restauração, mas não para ele fazer sozinho. Aquelas pessoas se envolveram. E quando a adoração, irmãos, começa a acontecer na vida do povo de Deus, as pessoas começam a se unir no mesmo propósito. Irmão, essa parte é comigo, aleluia. Irmão, pode deixar que essa parte é comigo. As pessoas começam a se preocupar. As pessoas começam a tornar participante. As pessoas possam agora cooperar. Irmão, esta parte é comigo. E ao seu lado, e ao seu lado, e ao seu lado, e ao seu lado, e ao seu lado. Ao seu lado, pastora Márcia. Ao seu lado, presbítero Marivaldo. Ao seu lado, pastor Nielso. Ao seu lado, irmão evangelista. Ao seu lado, aleluia, irmã Rose. Ao seu lado, deixa comigo que essa parte fica por minha responsabilidade. Eu não preciso estar na sua casa, eu não preciso estar junto com você, mas eu me responsabilizo por esta área. Esta área eu vou jejuar, esta área eu vou orar, esta área eu vou pagar o preço, eu vou comprar a briga. Olha, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. Irmãos, nós observamos que começou a mover naquela cidade, porque as pessoas estavam unidas. Levantou oposição, Sanbalate, Tobias e Gessem. O adversário vai querer atrapalhar, mas sabe que ele não vai conseguir, porque eu estou ao seu lado. Eu estou ao seu lado. Estamos ao seu lado. Estamos juntos, aleluia. Irmãos, quando a igreja está ao seu lado, quando a igreja está, irmãos, em unidade, o adversário ele vai tentar, ele vai querer resistir, mas sabe de uma coisa? Ele vai ver que eu estou ao seu lado. Eu estou com você. Aleluia, estamos em jejum. É no mesmo propósito. E o que ninguém fez em mais de 100 anos, a Bíblia nos fala que eles fizeram em 52 dias. Amados, existem pessoas que estão há anos em opróbrio, em desprezo, as portas queimadas, não há julgamento, não há quem faça justiça por essa pessoa. Os muros estão caídos, estão desprotegidos. Existem pessoas que estão desprotegidas, e é muito claro, irmão, a gente vê que a pessoa está desprotegida. Não tem muro de proteção, não há espiritualidade, não há relacionamento, não há vida com Deus. A aparência exterior, irmão, está muito bonito, mas às vezes
Por dentro, irmãos, há uma tristeza, uma amargura, uma angústia. Mas sabe de uma coisa? Aleluias. A notícia chegou até você. E lhes perguntei. Fique de pé, igreja, com a permissão do pastor. Eu queria que você saísse do seu lugar, irmãos, com a permissão do pastor. Você não precisa pegar na mão, porque nem pode, né? Vire para o seu irmão. Olhe para ele e fale assim: irmão, como é que você está? Não precisa abraçar ele não, porque não pode, né? Mas pergunte. Fala: irmão, como é que você está? Glória a Deus. Pergunte para o outro, irmão. Parece que está meio assim, né? É muito ruim esse negócio de pandemia, esse negócio de distanciamento. A vontade de abraçar e falar: irmão, como é que você está, irmão? Porque existem pessoas que querem um abraço. Existem pessoas que querem um aperto de mão. Existem pessoas que querem um consolo. Como é que você está? Aleluias. Aquele que se importa. Aquele que se importa. Alabacante oremassuriando manai. Comanai que antioremassuri miquias. Comanai antioremiande ramassuri miquia. Como é que você está? Irmão, existem pessoas que estão desejando na sua alma que alguém pergunte para ela, que alguém pergunte para ele: ah, se alguém me perguntasse como é que você está, eu iria dizer como está a minha alma, eu iria dizer como está o meu coração, como está meu interior. Porque essa pessoa, ela quer falar, e você tornaria parte do problema desta pessoa. E você ia fazer como aqueles homens: olha, o primeiro caminho é a adoração. Deixa comigo, porque eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. A pandemia nos distanciou fisicamente. Não podemos abraçar nem pegar na mão, né? Mas sabe de uma coisa? Eu estou do seu lado. Eu estou com você, eu estou contigo, eu estou comprando a tua briga. Eu não estou na tua casa, eu não habito com você, mas eu comprei a tua briga, aleluia. Eu agora tornei participante dessa situação. O que você não consegue resolver há anos, o meu Deus vai resolver em poucos dias. Nós vamos orar aqui, irmãos, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Não esqueça do tema, as características daquele que se importa. Irmão, Deus quer que você se importe. Ainda hoje, como eu falei, você poderá receber uma notícia. E essa notícia é para que você se importe, que você faça alguma coisa. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nesta noite. E nós ouvimos a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é inspiradora, Tua palavra que é vida, Tua palavra, ó Deus, que sara, que cura, que restaura. Ó Deus, nós somos a igreja do Senhor. E neste século que nós estamos vivendo, Senhor, com tantos dramas, tantas pessoas depressivas, pessoas angustiadas, amarguradas, pessoas Senhor, meu Deus, vivemos uma geração de insensibilidade. As pessoas ouvem notícias dramáticas, meu Deus, e não sente nada. Mas nós, como a igreja do Senhor, nós temos o Teu Espírito, ó Deus, o Teu Espírito que se move em nós. Não podemos saber de uma situação do irmão, de um próximo, e não nos mobilizarmos. Não, Senhor, começa a incendiar o coração da noiva, a igreja do Senhor. Começa a colocar em nós essas características daquele que se importa, daquele que sente, daquele que estende as mãos, daquele que participa, daquele que torna-se participante do problema. Ó Deus, nós cremos que somente o Espírito do Senhor pode nos mover a isso. Meu Deus, nós poderemos até não mostrar, e ninguém vai ver o que nós estamos fazendo, mas em nosso particular contigo, estaremos nos movendo em prol daquele que sofre. Eu oro pela vida da Tua igreja, Senhor, que nós possamos
ter essa característica daquele que se importa. Nós oramos, Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus, o melhor que você tem para Ele. Em nome do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Benção. Deus é restaurador de todas as coisas. Existe uma forma de resolver as coisas. Tem pelo menos duas coisas aqui. Tudo foi direcionado para a restauração, porque Neemias é um restaurador. E nós também somos chamados para ser restauradores. Restauradores de brechas. Pastor, curioso, por que ninguém em Jerusalém não foi chamado? Porque estavam presos em seu próprio lar. A aplicação que eu quero aproveitar, pastor, dessa mensagem é que às vezes você não consegue resolver, porque é contigo o problema. Sabe quando a gente tem sabedoria para resolver o problema dos outros, mas quando a gente está no problema, a gente não sabe como fazer, porque a gente está preso dentro de casa. Você pode estar preso dentro da sua casa e não sabe como resolver o problema. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem uma palavra para você. Tem pessoas aqui preparadas e escolhidas por Deus para te ajudar, para te aconselhar, não só para orar, mas para falar contigo, para te orientar, para fazer uma avaliação do problema. A gente tem que fazer uma análise do problema, sabe por quê? A gente fica no furacão, no meio do problema e se abate com ele. E o pior de tudo, pastor, é quando acostuma com o monturo. O monturo virou parte da paisagem. O que é aquilo ali, mãe? É um morro. Eu estava cheio de mato, 142 anos. O que é aquilo ali? É um morro. Não, eram os muros de Jerusalém, querido. Pastor, outra coisa que me chamou. Quando você falou assim, do lado. Sabe o que é isso? Eles tinham que fazer, na verdade, começar a restauração em frente da casa deles. Quem me entendeu? Toda restauração começa comigo. Você quer ver muro levantado? Você quer ver as coisas de pé? Vamos fazer todo mundo junto. Vamos levantar os muros de Jerusalém. Vamos levantar. Mas não é lá não. É aqui. Em frente à minha casa. O meu muro eu vou levantar. E você? Vamos lá. Do teu lado eu levanto o meu também. Do teu lado eu levanto o meu também. Todo mundo precisa levantar seus muros. Que Deus enviou alguém de fora para poder orientar, mas quem pôs a mão na massa foi cada um. Sim ou não? Sim ou não? E por que tinha que ser um do lado do outro, todo mundo unido? Porque casa dividida não consegue nada. Como é que está a tua casa? Faz uma avaliação da tua casa. Não deixa rachar dentro de casa, porque vai ser impossível levantar muros sem unidade. Começamos a oração de Neemias e depois vamos pedir a Deus, Senhor, que eu possa alcançar favor diante de Ti para conseguir restaurar Jerusalém, restaurar a minha Jerusalém. Eu aproveitei esse gancho para fechar com esse apelo a você. Em nome de Jesus, busque ajuda. Em segundo lugar, ore e se esforce para levantar
aonde você está. Começa com você. 142 anos, muito tempo. Quanto tempo mais você vai esperar? Hoje é bênção. É bênção na sua casa. Aleluia. O céu está aberto. A mão do Senhor está estendida. Deus é restaurador de lares. Deus é restaurador de famílias. Deus é restaurador de unção. Deus é restaurador de vida espiritual. Deus é restaurador de saúde. Deus é restaurador de casamento. Deus é restaurador de casa, de tudo. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Recebe vida com abundância. Aleluia. Recebe do Espírito Santo do Senhor Jesus a vida que Ele tem para você. Alamassura e calamaxi. Aleluia. Meu Deus. Há uma unção de restauração sobre nós. Há uma unção de restauração sobre nós. Deus nos deu o potencial, a capacidade de restaurar as brechas. Quem entendeu a mensagem dessa noite? Ele orou se arrependendo. Ele orou primeiro adorando, porque Deus é digno de tudo, de toda adoração. Eu posso estar mal, eu posso estar desanimado, mas vou dar glória a Deus, porque Ele merece. Eu não mereço, mas Ele merece. Eu estou mal, eu estou sem ânimo, eu vou para o culto, porque Deus merece o meu culto. Não importa, eu posso estar moído, mas o meu louvor tem que subir. Adore. Se arrependa. E peça. Não peça uma, não peça duas, não peça três. Peça até acontecer. Até tudo estiver levantado. Em nome de Jesus. Domingo nós voltamos, queridos, às 19 horas. 19 horas em ponto, nós estaremos começando o nosso culto, né? E aí você não sabe, né? Quem pode estar aqui para ministrar. Vai ser surpresa, né? Pode ser uma pessoa aí importante. Aí você fala assim: meu Deus, se for alguém importante eu venho. Então venha, porque Jesus vai estar aqui. Não tem essa. Amém, pessoal? Pastor Juveraldo nos trouxe esta palavra. Prazer recebê-lo, receber essa ministração. Vamos continuar com esse propósito toda quinta-feira falando sobre bênçãos sobre a família. Nós queremos ver os resultados na sua casa. Mas domingo a gente está de volta às 19 horas em ponto para a glória de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero abençoar a sua vida e a sua família com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus na terra. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Que Deus abençoe a todos.